Bom, olá pessoal, essa vai ser mais uma videoaula, tópico de ondas 2, né, ondas sonoras, e o assunto que nós vamos tratar é sobre interferência, intensidade e nível sonoro. Vamos começar então com o tópico de interferência. Aqui nós temos nessa figura uma representação de duas fontes pontuais produzindo ondas sonoras. E a característica dessas fontes pontuais é que elas produzem ondas de mesma fase, mesmo comprimento de onda e mesma amplitude, né? Então são ondas idênticas. A única diferença é que elas estão separadas uma das outras. Supondo fontes pontuais, elas vão estar produzindo frentes de ondas esféricas, né? E eu vou estar interessado em saber qual é o efeito combinado dessas duas ondas a uma determinada distância dessas duas fontes. Né? Por isso, o estudo da interferência, né? Interferência entre essas duas fontes sonoras. Então, sendo P esse ponto de observação, nós temos como distância L1, a distância da fonte 1 a P, e L2, a distância de S2 a P. O que nós vamos considerar em geral é que essa distância L, né, é muito maior do que a distância entre as fontes de ondas sonoras. Ou seja, o desenho mais real seria algo como está desenhado aqui embaixo, né? Só que não caberia na tela, é uma representação em escala real. Então é como se tivesse um caminho muito grande entre a fonte e o ponto P, e nesse caso o que vai acontecer é que a gente pode aproximar esses raios, né, das ondas como sendo praticamente paralelos devido à grande distância, né? Então esse desenho na verdade é só ilustrativo, né? Você imagina que na verdade esse ponto P está a uma distância muito maior do que de fato está desenhado aqui, tá? É uma coisa parecida com isso, em que eu interrompi o caminho para poder caber dentro da tela. Então vejamos, se as duas fontes são idênticas, a única diferença entre elas vai ser o caminho percorrido da sua origem até o ponto de observação. Essa diferença de caminho está indicada aqui, vai ser igual a L2 menos L1, em que a gente está interessado somente na magnitude dessa diferença, né? Associado a uma diferença de caminho, nós teremos uma diferença de fase entre essas duas ondas, né? Pois elas terão o mesmo comprimento de onda. Nós sabemos que existe uma relação entre a diferença de fase e a diferença de caminho, né? Em que a proporção que se estabelece é que a diferença de fase está para a diferença de caminho, assim como uma diferença de fase completa, que seria de 2π, está para um comprimento de onda completo, que é lambda, né? Então você tem essa relação de proporção. Φ está para ΔL, como 2π está para lambda. Então nós temos que Φ, que é a diferença de fase entre as ondas provindas das duas fontes, é ΔL sobre lambda vezes 2π. Essa é a diferença de fase. Aí o que vai ocorrer? Que a gente vai poder ter vários tipos de interferências, né? Podem ser construtivas ou destrutivas ou intermediárias. No caso em que essa diferença de fase é um múltiplo inteiro de 2π, ou 360 graus, nós teremos uma interferência completamente construtiva, né? Então, substituindo esse fator em φ, né, o 2π vai se cancelar e ΔL igual a m lambda, né? Ou ΔL sobre lambda igual a m, como está aqui, em que m igual a 0, 1, 2, números inteiros, né? No caso em que essa diferença de fase for igual a um número ímpar de π, né, nós teremos um número ímpar de comprimentos de onda e, consequentemente, uma interferência totalmente destrutiva, né? Então, substituindo esse φ na expressão da interferência, nós teremos que ΔL sobre lambda, o 2π vai se cancelar, é igual a 2m mais 1 π, né? Ou seja, ΔL sobre lambda igual a números semi-inteiros, meio, 1,5, 2,5 e por aí vai, né? Ou seja, são os números semi-inteiros de comprimentos de onda que vão fazer a interferência totalmente destrutiva. Qualquer caso intermediário vai ser uma interferência parcial. Bom, nós vamos depois trabalhar um pouco mais de interferência com um pouco mais de cuidado,
Mas a princípio isso seria o tratamento mais simples, né? Para interferência entre duas ondas. Duas ondas com a mesma amplitude, com a mesma fase, com mesmo, né? A gente já chegou a fazer isso com as ondas transversais na corda, né? Agora a gente está estendendo para ondas longitudinais. Se vocês compararem com o tratamento que a gente fez anterior, é o mesmo tratamento, né? Bastante simples, pois é um caso muito simples e duas fontes idênticas. Bom, resolver aqui esse exemplo resolvido do Hartley para ilustrar, né, esse conceito aí. Então, nesse problema, ele aborda duas fontes pontuais, tais como nós vimos no slide anterior, e ele diz que a distância entre essas duas fontes pontuais é igual a 1,5 vezes o comprimento de onda das ondas sonoras produzidas por essas fontes. E aí no item A, ele pergunta o seguinte, ele quer saber qual é a diferença de caminho entre essas duas ondas sonoras para um ponto de observação localizado aqui em P1, né? Onde P1 ele está numa situação equidistante das duas fontes. Tá? Bom, se é exatamente uma situação equidistante, a pergunta já está respondida, né? A diferença de caminho é zero, né? L1 igual a L2. E o tipo de interferência, consequentemente, vai ser uma interferência totalmente construtiva, né? Diferença de caminho igual a zero, eles vão estar completamente em fase, então é interferência construtiva. Agora, imaginemos que o item B agora. O item B, em vez de você estar observando aqui nesse ponto P1, você está observando neste ponto P2, que é um ponto que está colinear às duas fontes, a origem das duas ondas sonoras. Tá? Qual vai ser então a diferença de caminho entre essas duas ondas? A diferença de caminho, a gente percebe que vai depender da posição desse ponto P2 ao longo dessa direção, né? Uma vez que a diferença de caminho é dada simplesmente por essa distância D. Né? A distância D sendo 1,5 lambda, 1,5 o comprimento de onda, a gente sabe que isso corresponderá a uma interferência completamente destrutiva, pois a diferença de fase vai ser π. Né? Um vale vai coincidir com uma depressão, com um pico da onda. Então você terá uma interferência totalmente destrutiva, não importando então em que posição ao longo dessa direção. E por fim, o item C, ele pergunta o seguinte, agora o que nós vamos considerar é um círculo que que possui um raio muito maior do que a distância D que separa as fontes, né? Ou seja, ele está a uma grande distância dessas fontes, e ele pergunta o seguinte, em quais pontos ao longo desse círculo nós teremos interferências completamente construtivas, e quantos pontos ao todo existirão nesse círculo em que a interferência será totalmente construtiva. Bom, a gente pode já analisar, aproveitar os resultados que nós encontramos nos itens A e B e aplicar nessa figura. Primeiramente, nós vimos que se a gente tiver uma distância simétrica, né, das fontes 1 e 2, que seria nessa posição, né, horizontal, aqui, né, nesse eixo horizontal, e na posição oposta, nós sabemos que a distância da fonte 1 à fonte 2 é igual em cada um desses pontos. Ou seja, essa é a situação do item A, né, ponto P1, seria como se o ponto P1 estivesse aqui. Então seria uma interferência totalmente construtiva. Então a gente já achou dois pontos em que ocorre interferência totalmente construtiva, né, nesse ponto horizontal e no ponto horizontal oposto aqui. Agora vejamos, um outro ponto que foi analisado, que foi no item B, é nesses pontos verticais, né, em que nós vimos que nesses pontos verticais a interferência é totalmente destrutiva e a diferença de caminho vale 1,5 lambda. Né? Ou seja, aqui e aqui a diferença é zero, e aqui a diferença é 1,5 lambda. Ou seja, se nós formos varrendo um ponto P ao longo desse círculo, nós sabemos que a diferença de caminho vai varrer de 0 a 1,5 lambda, né, de forma contínua. Para ir de 0 a 1,5 lambda, obrigatoriamente, de maneira contínua, nós temos que passar por lambda, né? Não tem como saltar valores. Então vai de 0 até 1,5, você passa por lambda. Então com certeza vai ter um ponto aqui que vai valer lambda.
Se a diferença de caminho vale lambda, a gente sabe que isso corresponde a uma diferença de fase igual a 2π, ou seja, também temos uma interferência totalmente construtiva. Isso vai valer também no meio desse caminho, no meio desse caminho e no meio desse caminho, onde a variação também é de 0 a 1,5 lambda. Então nós teremos mais 4 novos pontos, né? Aqui, aqui, aqui e aqui, um ponto em cada quadrante. Somado aos 2 pontos nas horizontais, nós temos então os 6 pontos, né? E as respostas, então, que eu esqueci de ir passando o slide, né? Mas as respostas, então, estão aqui, né? Então, o item C está aqui respondido, né? E nós temos certeza que são somente 6, porque não existe mais nenhum número inteiro de comprimento de onda entre 0 e 1,5, né? Se aqui fosse 2,5, por exemplo, nós saberíamos que teríamos pelo menos mais um em cada quadrante, né? Então, o N total é igual a 6, tá? Como está aqui respondido. Bom, vamos agora a um novo tópico, que é a intensidade e nível sonoro. Vamos continuar considerando o caso particular de uma fonte pontual e uma fonte pontual que vai estar emitindo ondas isotropicamente, né, com igual intensidade em todas as direções. Aqui essa figura então estaria representado no plano, né, um corte das frentes de onda esféricas, né, que seriam círculos, portanto, né? Então em azul teríamos as frentes de onda e esse raio aqui é o raio da onda. Consideremos que essa fonte sonora esteja produzindo essa onda sonora com uma determinada energia, tá? Ou seja, a potência com que essas ondas estão sendo produzidas vai ser a energia sonora por intervalo de tempo. Tá? Nós então chamamos de P, né, a potência da fonte, que é aqui PS, tá? A potência da fonte vai ser em watts no SI, que é joules por segundo. Então essa fonte aqui vai estar produzindo ondas sonoras a uma determinada taxa de energia, que é a potência dela, que é dada em watts, né? Muito bem. O que nós vamos estar interessados numa nova grandeza chamada intensidade. A intensidade vai ser a potência por unidade de área devido a essa onda. Normalmente, quando nós queremos saber qual é a potência que atravessa uma determinada região do espaço, né? Sabendo a área dessa região e sabendo a intensidade desta onda, nós vamos conseguir saber qual é a potência que vai estar chegando, né, naquela região. Então vejamos, se a frente de onda é esférica, e nós sabemos que a intensidade então vai ser definida como potência sobre área, né, ou seja, watts por metro quadrado, nós sabemos que a área de um círculo é 4πr quadrado. Né? Então a área do círculo, 4πr quadrado. Então a intensidade sonora devido a uma frente de onda esférica vai ser igual a P da fonte, que é o PS, potência da fonte, dividido por 4πr ao quadrado. O que implica que a intensidade vai diminuir com a distância ao quadrado da fonte. Ok? De forma inversa, se eu souber a intensidade, eu posso saber qual é a potência que está atravessando uma determinada área, né, a uma certa distância da fonte. Né? Basta fazer o contrário, então, multiplicar a área do pedacinho que eu estou considerando, por exemplo, esse pedacinho aqui, pela intensidade naquele raio, naquela posição. Nós vamos fazer um exemplo a seguir para ilustrar isso aí. Ok. Tendo definido a intensidade, agora vamos observar uma característica humana, né, que é a sensibilidade humana aos sons, e perceber a diferença que existe entre os limites mínimo e máximo de sensibilidade à intensidade sonora. Né? Observa-se que a intensidade mínima, né, de uma onda sonora para que nós consigamos ouvir o som é em torno de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. É uma potência baixíssima, né?
se você considerar o sistema internacional. E a potência máxima, né, é algo muito maior, é 1 watt por metro quadrado. Então aqui seria o limiar da dor, né? Você começaria a sentir dor no ouvido com uma potência de 1 watt por metro quadrado. Então reparem a faixa de sensibilidade da audição humana, de 10 a menos 12 a 1, ou seja, a razão entre a intensidade máxima e a mínima é de 10 a 12, ou seja, é 1 trilhão. Tá? Então o máximo som que nós ouvimos é 1 trilhão de vezes mais intenso que o mínimo som que a gente consegue ouvir. Então essa faixa ela é muito grande e ela se torna pouco prática quando a gente quer, por exemplo, classificar as diferentes intensidades produzidas por diferentes tipos de fontes sonoras que inclusive existem no nosso cotidiano e pode afetar a nossa saúde. Né? Então, para conseguir ter uma escala um pouco mais amigável, né, para a gente não ter que ficar falando, a intensidade desse nível aqui é 3 milhões e meio, desse aqui é 4 bilhões e meio, desse aqui é 10, né? São muito distintos. Né? O que nós podemos fazer nesses casos é usar uma propriedade matemática que vocês já viram, que é a propriedade dos logaritmos. Né? Então, qual é a propriedade do logaritmo? É que quando você toma o logaritmo de um número, né, você faz o inverso da operação de potência. Ou seja, uma faixa que varia em muitas potências, de 10, vai se reduzir a uma variação de unidades. Né? Então vejamos, se eu pegar aqui, né, então, a minha escala agora vai ser a escala y, e x seria a intensidade. Né? Suponha que x é essa intensidade. Quando eu tomo o log desse x, né, o que vai acontecer? Suponha que eu estou analisando uma intensidade que é 10 vezes maior que essa intensidade x. Né? Então o que vai acontecer? O log de 10x vai ser, pela propriedade do logaritmo, log de 10 mais log de x. Né? O produto é o mesmo que o log das somas. Log de 10, só salientando que nós estamos usando o logaritmo na base 10, então o log de 10 na base 10 é 1, e o log de x é o próprio y. Ou seja, eu multiplicar por 10 a intensidade, vai somar de 1 o logaritmo. Tá? Então essa é uma propriedade interessante, porque faz uma transformação de escala que torna essa escala bem mais amigável de ser trabalhada. Né? Bom, aí, usando dessa propriedade, foi criada a escala de nível sonoro, chamada escala decibel. Tá? Ela vai ser representada, então, por essa equação em que nós calculamos a intensidade desse som como sendo o log dessa intensidade divididos por uma intensidade de referência, que a gente chama de I0. E esse I0 foi escolhido justamente como 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que é esse limiar de audição humana, certo? E além disso, a gente multiplica por 10, tá? 10 dB, né, que a gente chama de dB, que é o decibel, em homenagem ao Alexander Graham Bell. Né? E, então, o que nós temos é que, a cada 10, né, toda vez que você multiplica por 10 a intensidade, o log vai somar de 1 e você multiplicar por 10 vai somar de 10. Ou seja, a cada fator 10 na intensidade vai somar 10 na escala. Né? Então, uma redução muito grande de tamanho de escala. Né? A cada 10 vezes na intensidade é só somar 10 em dB. Aqui tem um exemplo, ó, só para ficar um pouco mais claro. Né? Imagina um som que é 10 mil vezes mais intenso que um outro. Suponha um som que seja 10 mil vezes mais intenso que o I0, que é o limite de audição humana. Então, o log vai ser log de 10 mil. O log de 10 mil na base 10, a gente sabe que 10 mil é 10 a quarta, então o log de 10 a quarta na base 10 é 4. Né? 4 vezes 10 é 40. Né? Ou seja, um som que é 10 a quarta maior é 40 dB maior. Tá certo? Um outro caso aqui, que eu já vi que está errado, perdão, já vi que está errado aqui, um outro exemplo,
que é suponha que I0 igual a zero, né? Perdão, zero tá tudo errado aqui, desculpa, esse exemplo aqui está tudo errado. Suponha I0 igual a 10 a menos 12, que é o limite da audição humana, tá? Então desconsiderem o que está escrito aqui. O que eu quis dizer na verdade é I0 igual a 10 a menos 12, né? Portanto, porque não dá para escolher I0? I0 é uma constante, tá? Foi escolhida, né? Suponha que o I igual a 10 a menos 12, né? O I, então, a gente quer saber qual é o nível correspondente a 10 a menos 12. 10 a menos 12 dividido por 10 a menos 12 vai dar 1. Log de 1 é 0, né? 10 elevado a quanto dá 1? 0, né? 10 vezes 0, 0, ou seja, o nível sonoro é 0 para a intensidade mínima, que é 10 menos 12, não 0 aqui. 10 menos 12 corresponde ao nível sonoro igual a 0. Inclusive tem uma tabela aqui para mostrar isso, né? Então o limite da audição humana, que corresponde a 10 a menos 12 watts por metro quadrado, corresponde a 0 dB. E aí você tem o mexer de folhas de uma árvore, que é baixíssimo, né? 10 dB, uma conversação já vai para 60 dB, um show de rock já é altíssimo, 110 dB, o limite da dor, que vai ser 120 dB, que vai corresponder a 1 watt, façam a conta, que vocês vão ver que vai dar 1 watt, né? 1 dividido por 10 a menos 12 dá 10 a 12, log de 10 a 12 dá 12 vezes 10, 120, né? E, por exemplo, uma turbina de avião 130, né? Que aí já está além do nosso limite que causa danos já bem sensíveis aí ao ouvido humano, né? Bom, vamos agora calcular qual a relação entre a intensidade, tá, e a amplitude de uma onda sonora, né? Porque aqui nós simplesmente definimos a intensidade em termos da potência da fonte, né? E vimos que ela cai com a distância por causa dessa definição, né? Ela vai distribuindo sua energia ao longo do espaço. Bom, vamos calcular então como essa intensidade depende do deslocamento da amplitude da onda sonora. Então, retomando aquela figura que ilustra a oscilação das camadas de ar, por exemplo, ao longo da passagem de uma onda sonora, né, nós temos que essa amplitude ao longo da direção de propagação é dada por uma onda progressiva, né? A gente vai estar considerando a onda progressiva, né? Então vai ser a amplitude vezes cosseno de kx menos ômega t. Para calcularmos a energia dessa onda, porque a gente vai querer calcular a intensidade. A gente sabe que a intensidade é energia por tempo, por área, né? Então primeiro, para calcular intensidade por energia por área, energia por tempo por área, nós temos primeiro que calcular a energia, né? E a energia vai estar associada à energia mecânica, então a gente tem que calcular a energia cinética e a energia potencial dessa camadinha de ar que está oscilando aqui. Bom, a energia cinética dessas camadas de ar vai ser desse pedacinho, desse elemento de ar, a gente vai chamar de dK então, esse elemento de energia cinética, é meio de dm vs ao quadrado. Dm é a massa do elemento, vs é a velocidade do elemento. Lembrando que essa velocidade não é a velocidade da onda, mas a velocidade do elemento físico da camada de ar em si. Sendo assim, a velocidade então é a derivada do deslocamento da camada de ar, que é dado por essa equação da onda progressiva. Então, derivando essa expressão, temos menos ômega Sm seno de kx menos ômega t, de tal forma que a energia cinética é meio de dm vezes isso ao quadrado. Então esse termo ao quadrado está aqui, ômega seno ao quadrado, seno ao quadrado. E o dm a gente pode expressar como sendo a densidade do ar vezes o volume desse pedacinho. E o volume vai ser a área vezes a largurinha aqui, a área vezes dx. Então nós ficamos com essa expressão aqui embaixo, tá? Sendo que nessa expressão aqui embaixo, em relação a em cima, nós dividimos por dt. Então, dividindo tudo por dt, fica dk dt, e aqui nós ficamos com dx dt, né? Só que dx dt a gente sabe que é a velocidade da onda, como a gente já viu lá em onda zoom, né? Então essa aqui é
é a taxa de transmissão de energia cinética pela onda progressiva. Tá? Você vê que isso varia no tempo, né? Não é constante, ele oscila com o quadrado da posição e do tempo. Mas o que nós vamos estar interessados, toda vez que a gente tratar de energia da onda, a gente está interessado na energia média. Tá? E a energia média é a energia média ao longo do tempo. Então o que a gente tem que fazer? Integrar no tempo ao longo de um período. Tá? E a gente já viu lá em ondas 1 que a integral em um período de uma função trigonométrica ao quadrado, seno ou cosseno ao quadrado, vai dar meio. Ou seja, esse valor aqui médio no tempo é igual a meio. Então, colocando meio aqui nessa expressão, você chega aqui na de baixo. 1/4 de ρAV ômega ao quadrado é seno ao quadrado. Né? A intensidade vai ser igual, então, a energia vai ser a energia sobre a área, e a energia, então, vai ser a energia cinética média mais a energia potencial média. Mas nós sabemos que, pelo fato desses elementos de ar executarem movimento harmônico simples, no movimento harmônico simples, a energia cinética média é igual à energia potencial média. Ou seja, a energia total média é 2 vezes a energia cinética média, como está aqui. E para obter intensidade, a gente pega a potência, que é a energia média, a taxa de energia, né, energia por tempo, que a gente acabou de calcular, e divide pela área. Certo? Como nessa expressão você tem a área aqui, a área vai simplificar com a área no denominador, e ficamos então com, e o meio, o 2 vai cortar com 4, a gente vai ficar com essa expressão, que é meio de ρV ômega ao quadrado SM ao quadrado, que está destacado aqui. Então nós vemos novamente um comportamento que eu tinha salientado para vocês sobre a intensidade da onda, que é o quê? A intensidade das ondas não importa se a onda eletromagnética, a onda mecânica, elas vão depender, elas vão ser proporcionais ao quadrado da frequência da onda e ao quadrado da amplitude da onda. Tá? Isso é uma característica universal, bastante universal das ondas. Tá? Bom, vamos resolver então esse problema de 7.4. Né? Ou acompanhar, já que ele já está resolvido no livro. Né? Então, nesse problema, nós temos uma fonte de ondas sonoras diferente da que a gente tem considerado até agora, que é a pontual. Essa aqui é o que a gente chamaria de uma fonte linear. Tá? Imagina que você tem 2 eletrodos, um em cima e outro embaixo desse cilindro, que produz uma descarga elétrica entre esses 2 pontos. Tá? Essa descarga elétrica ocorre ao longo dessa linha, vertical. Tá? No problema aqui, ele está dizendo que essa descarga elétrica, que é uma enorme faísca, ela tem um comprimento de 10 metros. Ou seja, é praticamente um relâmpago, né? Uma faísca desse tamanho. Mas tudo bem, ele produz essa faísca que a gente pode considerar vertical, de 10 metros de comprimento, e essa energia produzida, contida nessa descarga elétrica, é liberada na forma de onda sonora com uma potência igual a 1,6 vezes 10 a quarta watts. Tá? Então, ao longo de um certo tempo, ele vai produzir uma onda sonora com potência de 1,6 vezes 10 a quarta watts. A primeira pergunta, qual é a intensidade a uma distância de 12 metros desta linha de descarga? Né? Esse rainho R aqui, uma distância de 12 metros. Para isso, nós vamos assumir o seguinte, sendo essa descarga uma descarga linear, nós vamos assumir que o melhor modelo para descrever a frente de onda da onda sonora associada a essa descarga seja uma frente de onda cilíndrica, né? Pois vai estar em acordo com a simetria linear vertical dessa descarga. Tá? E vamos supor que essa onda então se distribui cilindricamente, né? E que ela está preferencialmente distribuída ao longo das paredes laterais do cilindro e ela não está escapando, por exemplo, pelas tampas do cilindro. Então a gente pode considerar que toda a energia está ao longo da parede lateral do cilindro. Né? Então vamos lá. Primeiro, a intensidade a gente sabe que vai ser a potência sobre a área. Né? A potência, no caso, é a potência da fonte sobre a área da parede do cilindro. A área da parede do cilindro, a gente sabe que é a área do círculo do cilindro, que é 2πr, vezes o comprimento, que é L. Né?
Então basta a gente calcular. A potência foi dada, 1,610 a quarta watts, e a área da parede vai ser 2πr, que é 2π vezes 12, que a gente está a uma distância de 12 metros, vezes o comprimento, que é 10 metros. Ao fazer essa conta, a gente chega em 21,2 watts por metro quadrado. Tá? Então essa é a potência que chega aqui. Né? Bom, por aí a gente já pode perceber que isso aqui seria um experimento muito perigoso. Não pela descarga elétrica em si, mas pelo som que ela produziria. Porque nós acabamos de ver que o limite de dor é de 120 dB. E 120 dB, quando você calcula em intensidade, é 1 watt por metro quadrado. E nesse exemplo, o Halliday nos deu uma descarga elétrica que produz um som de 21 watts por metro quadrado. É como se você estivesse do lado de um raio, de um relâmpago mesmo. Né? Seria um estouro enorme, poderia inclusive causar danos irreversíveis ao seu ouvido. 21 watts por metro quadrado. Né? A pergunta B agora. A que distância, né? Perdão, não é a que distância, qual a potência, né? Qual é a potência sonora, né, detectada a uma distância de 12 metros por um detector que tem uma área de 2 centímetros quadrados, certo? Então a pergunta é, qual é a taxa de energia sonora que seria transmitida para um detector que tem uma área de interceptação dessa onda, né, igual a 2 centímetros quadrados, né, e ela está a 12 metros. O que nós temos que fazer agora? A operação inversa. Né? Nós temos que, sabendo a intensidade, calcular a potência para a nova área. Né? E a área agora é uma areazinha de 2 centímetros quadrados apenas. Tá? Porque a gente está calculando somente a potência que é transmitida para esse tipo de detector. Como a distância é de 12 metros, nós já sabemos a intensidade, nós já calculamos a intensidade. A intensidade dessa distância é de 21,2 watts por metro quadrado. Basta multiplicar essa intensidade pela área de 2 centímetros quadrados, passando primeiro para metro quadrado, que vai dar 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, né, como está aqui. Então, 21,2 vezes 2 vezes 10 menos 4. Isso aqui vai resultar em 4,2 miliwatts, tá certo? Então, isso aí é a potência detectada por o detectorzinho de 2 centímetros quadrados. Ok? Por fim, vamos fazer um último problema, né, relacionado a esse tópico. Bom, aqui ele comenta que os músicos, né, vocalistas, roqueiros, né, eles têm um problema muito grave com seus ouvidos, que devido a eles estarem constantemente fazendo shows, né, e eles são as pessoas que estão mais próximas ali às caixas de som normalmente, né? Muito embora as caixas de som estejam dirigidas para o público, né? O som chega de forma bastante intensa aos seus ouvidos. Então os caras no final da carreira, ou até mesmo bem antes, na metade da carreira, já estão com o ouvido totalmente danificado. Então ele cita alguns deles que inclusive não tem audição alguma, né, em um dos ouvidos, outros tem aquele problema de ouvir constantemente um chiado até o resto da vida por causa disso, né? E aí um deles aqui, que é um dos músicos do Metallica, ele usa um protetor de ouvido que reduz em 20 dB, em 20 decibéis, a intensidade do nível sonoro, né? Então a pergunta nesse problema é, se ele usa um redutor de 20 dB, significa que essa redução é quanto em termos de intensidade, né? Então, vamos lá. Para isso nós vamos usar, obviamente, a equação que relaciona nível sonoro com intensidade, né? E a gente vai querer comparar o nível sonoro final com o nível sonoro inicial, né? Então o nível sonoro final vai ser dado por essa expressão, né, em que a variável I aqui é IF, e o inicial, a variável I é o II, que é a intensidade inicial, né? A diferença entre a final e a inicial, né, que é 20 dB, é BF menos BI. Então é isso que a gente quer
expressar aqui, BF menos BI, que a gente sabe que é 20 dB. Quanto que é isso em termos de intensidade? Aí a gente vai fazer essa diferença. Deixa o 10 dB em evidência, fica log de IF sobre 0 menos log de II sobre 0. Mas a gente sabe que o log da diferença é o log da divisão. Então, por exemplo, aqui, ó, log de AB menos log de CD é igual a log de AB, de A sobre B, sobre C sobre D. Então, A sobre B sobre C sobre D é AD sobre BC. Né? Portanto, BF menos beta-F menos beta-I é 10 dB log de IF vezes I0 sobre II vezes I0. Os I0 se simplificam, a gente fica com log de IF sobre II, certo? Mas a gente sabe que essa parte da esquerda é menos 20, né, por isso reduz de 20 dB. Então essa razão dos logs é menos 20 sobre 10 dB, que passa dividindo. Né? Então log de F sobre I é menos 2, como está expresso aqui. Né? Ou seja, IF sobre I é 10 a menos 2. 10 a menos 2 é 0,01, certo? Então a razão das intensidades final e inicial é de 0,01, ou seja, 20 dB corresponde a uma redução de 100 vezes na intensidade sonora. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria falar para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar nas próximas aulas ou em horários de atendimento nos intervalos de vocês.